Mas Bitcoin hoje está próximo, muito próximo das máximas históricas. Será que agora é o momento que o Bitcoin vai explodir, vai romper, vai passar aí dos 110, 115, 120, 130? E pouco antes de começar a live, o Bitcoin tinha batido aqui, cadê? Ó, vamos ver no topo. Chegou a bater. Seu 107 bateu. Estamos agora em 106 mil dólares. Deixa eu voltar pro gráfico diário aqui. O topo que nós chegamos nesse ciclo de alta, que ele não chegou a fechar nesse patamar, mas chegou a bater, ó, 109 mil dólares. Se a gente for puxar do momento atual, que nós estamos aqui, ó, até o 109, cadê, ó, 109.500 mais ou menos. Com mais 3% de alta, vamos bater aí novamente a máxima histórica. Cuidado com a câmera ali que tá ali. Aí você tem que ajustar o gráfico só. E se a gente chegar do momento atual, pra bater lá seus 110, vai. É que 110 já tá aí, né? Teria que ser um pouco mais. Deixa eu botar aqui, ó. Pra bater o 120 aí, 120. que é um alvo importante aí do Bitcoin. Pra bater o seu 120, 12, 13% de alta. 13% de alta mais no Bitcoin, né? Caso chegue aí nos 120 mil dólares. Então é aquilo, né? Nós chegamos e falamos para todos, inclusive aqui no Gêmeos Podcast, quando veio toda a questão das tarifas do Trump, que o Bitcoin ficou abaixo dos 80 mil dólares, chegou até 75, se eu não me engano. Nós falamos que, até usando a analogia do... Era do Orlando, né? Que usou essa analogia da bomba. Da bomba. Que basicamente o que acontece? Com o Trump falando das tarifas e tudo mais que estava acontecendo naquela época, que estava em alta e os mercados estavam caindo, que ele foi lá e colocou que na verdade teve um chamado que falaram que tem uma bomba no prédio. E aí se realmente Não, tivesse... colocou a bomba. A bomba foi colocada. Uhum. Então, com tudo que aconteceu, a analogia é o seguinte: uma bomba foi implantada dentro do prédio. E essa bomba pode ou não pode explodir. Colocada lá, tá lá. Porém, por conta dessa bomba estar dentro do prédio, o que acontece? Se você comprar esse prédio pela metade do preço, supondo aí, então, foi lá, comprou o prédio, metade do preço, com a bomba lá dentro. Se a bomba não explodir, foi gostoso demais. Se comprou o prédio pela metade do preço, a bomba não explodiu. Uhum. Agora, se a bomba explodir, aí você comprou esse prédio pela metade do preço, mas pode chegar a valer um quarto, pode chegar... Nada não vai chegar, né? Mas pode cair mais o preço. Pode cair, vai ter que ter uma reforma ali por conta da bomba, né? O que nós falamos foi o seguinte: tem toda essa questão tarifária, medo de recessão, mas eu acredito que a recessão não vai acontecer, que as tarifas Pelo vão menos ser... agora, né? Um dia vai acontecer, agora... É nesse momento, nesse ano aí. Não vai acontecer, as tarifas podem ser negociadas, inclusive, até o próprio Stormer tinha falado lá no podcast, que a gente pode ter tarifas menores no mundo todo, e o mercado volta a subir. Então, na época que estava lá por volta de 70, abaixo dos 80 mil dólares, nós estávamos comprando, falamos para as pessoas, existe o risco de ter recessão, existe o risco dessa guerra comercial durar mais tempo, ter se arrastado por mais tempo, ter subido tarifa, porém nós acreditávamos que não seria aquele cenário, e foi o que aconteceu. Então quem comprou Bitcoin lá, vamos puxar do fundo aqui, ó, chegou a bater 74 mil dólares, comparado com o preço atual aqui, ó, subindo 42%. É, mesmo que não seja, né? O cara que acerta fundo ali, o cara comprou 80 e poucos, 84 Cadê, mil. Não, mas durante muito tempo ficou abaixo ali dos 80, vou botar 80. 80 até agora tá subindo aí 32 ainda, ó. E o que acontece? Qual que é a perspectiva de futuro agora na nossa visão? Então eu separei alguns dados aqui muito importantes que tem que ser revisados aí, tem que ser vistos. O primeiro deles aí que todo mundo viu, que tivemos acordo aí entre China e Estados Unidos, que era o principal, né? Então, o Trump primeiramente foi lá, baixou as tarifas para todos os países, excluindo a China, que a China é o maior parceiro comercial de grande parte dos países, do próprio Estados Unidos, foi lá e reduziu as tarifas por 90 dias. Isso aqui foi dia 12 de maio agora, então tem junho, julho, agosto, eles vão voltar a conversar. Exato. Então tem essa questão dos 90 dias, né? Que os 90 dias vão passar e acredito eu que os mercados podem ficar apreensivos, pode até ter queda, dependendo do que vai acontecer após esses 90 dias, né? Porque esses 90 dias foram uma trégua, mas ainda a história vai voltar, vai ter que ter conversa sobre. Dependendo do cenário próximo aí, quando estiver chegando mais próximo da data limite, se a perspectiva for não, que tá ruim aqui, que não vai ter negociação, pode até cair o mercado. Sim. Mas se tiver uma negociação onde de fato entre um acordo mais permanente, aí o mercado vai que vai ser gostoso. Aí... Outro dado importante também é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Então hoje uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos é a inflação, que faz com que eles não consigam baixar a taxa de juros, que na pós-pandemia chegou aí próximo dos 2 dígitos, depois veio reduzindo, e desde que a gente chegou aí próximo dos 3%, 2 e pouco, tá difícil, tá pegajosa,
Porém, o último dado de inflação veio abaixo do esperado, então veio em 2,3, a expectativa era 2,4. Inflação está desacelerando. A meta do Banco Central Americano do Fed são 2% ao ano, isso aqui é um ponto positivo que veio aí esse mês. Vamos ver o quanto vai vir nos próximos meses aí, que esse mês as tarifas já estavam... Aqui, ó, a inflação que veio aqui no período aqui, ó, que veio em maio aqui, considera o quanto foi em abril. Em abril já tinha tarifa. Exato, né? E é aquilo, quando nós estávamos buscando uma inflação de 2% nos Estados Unidos, estava em 3%, tinha que descer ainda de 3 para 2%, é 1% só, não, é 50%. Agora é de 2,3 para 2%, tá muito mais próximo, né? Esse tem que cair 15% aí mais ou menos. 15% a mais ali tem que cair para chegar na meta dos 2% aí do Fed, né? E aí isso é um ponto positivo para conseguir baixar o juro, né? Então... Outro medo que existia muito grande aí era de recessão, então eu trouxe alguns dados aqui uns dados de atividade econômica dos Estados Unidos, então o payroll aqui, que é o relatório de empregos aí, novas vagas, então a gente pode ver aí que o de maio agora veio acima do esperado, então a projeção era 138 mil, veio 177, então a economia tá aquecida, o que é positivo nesse ponto aqui, porque o medo de recessão vai para longe, mas não é tão positivo assim, porque mostra que o mercado de trabalho está aquecido, o que faz com que os Estados Unidos não tenham essa pressa toda para baixar juros. Exato, Se tivesse vindo mais próximo aqui da projeção, o que acontece? Fala, não, tá próximo da projeção, tem que tomar cuidado, porque se a gente não baixar os juros aí é capaz de vir abaixo daqui a pouco e entrar na recessão dá ruim. Então, ao mesmo tempo que é positivo, que afasta o medo de recessão, é negativo que deixa o Fed, como eu posso dizer, mais à tranquilo. vontade, tranquilo, para não precisar cortar o juro tão cedo. E para os mercados de risco seria interessante que já tivesse algum corte aí. Outro dado que eu puxei aqui de desemprego, então tá dentro do esperado aí, a projeção era 4.2, veio 4.2 também. Então são dados aí que mostram uma saúde aí na economia americana, por enquanto aí. E outro dado que eu trouxe aqui é da expectativa de corte da taxa de juros. Então, mesmo com as tarifas que trazem incerteza, mesmo com a economia forte ainda, a expectativa até o final do ano é que a gente vai ter a taxa de juros atualmente nesse patamar aqui, ó, 4,25 a 4,5. A expectativa é que a gente vai ter pelo menos 2 cortes na taxa de juros, talvez 3, que aqui tá bem dividido, ó, 28,39. Sim. Pode ser que seja 3, o que vai fazer entrar dinheiro aí no mercado americano. As pessoas tomam mais risco aí quando o juro tá mais baixo, vai atrás de comprar a bolsa americana, vai atrás de comprar Bitcoin. Outro dado que eu trouxe aqui é o indicador de medo e ganância, que acaba mostrando mais o sentimento das pessoas dentro do mercado. Então a gente já chegou, cadê, ó? Quando o Bitcoin tava caindo aí 80 mil dólares, chegou aí a 70 e pouco, a gente viu o indicador de medo e ganância mais voltado aqui, ó, pro medo, 32. Agora a gente já tá mais pra ganância, porém a gente não tá nos picos como tava lá no final do ano passado, quando o Trump tava sendo eleito, de ganância extrema. Então eu vejo que esse dado mostra aqui que tem possibilidade de subir ainda mais. Não tá naquele momento que a galera realmente tá falando, não, que agora o Bitcoin vai pra $1 milhão, vou vender casa, vou vender carro, vou vender tudo pra comprar Bitcoin. Eu vejo que ainda não estamos nesse momento ainda, né? Então é aquilo, querendo ou não, quem comprou o Bitcoin foi lá, viu toda a questão das tarifas, o Bitcoin abaixo dos 80 mil, 80 e pouco, já fez um bom negócio. Agora não tá mais desse jeito todo, né? Não tá, na minha visão, no pico da euforia, mas não tá numa grandíssima oportunidade, né? Porque até então tá próximo das máximas também, né, Matheus? Exato. Mas ao mesmo tempo que tá próximo das máximas, o que eu tô mostrando aqui é que eu vejo que tem possibilidade de subir. Exato, é. Outro dado que eu acho interessante acompanhar também é o Google Trends, então ele mostra aí quantas pessoas estão pesquisando por Bitcoin. E nós podemos ver aqui, ó, que eu puxei desde 2004. Deixa eu até botar a câmera aqui, ó. Desde 2004. Nós podemos ver que ele bateu o pico total dos 100 pontos em 2017, em dezembro, quando tava batendo $20 mil. E eu lembro que eu voltei a ouvir falar de Bitcoin nessa época aqui, lembra? Que a gente tava lá naquele campeonato A-Games de Clash Royale. Copa A-Games. Aí falaram de Bitcoin, eu voltei a ouvi falar sobre Bitcoin, que eu lembro que eu tinha ouvido falar em 2013, lá na época do Daniel Fraga, depois não tinha ouvido muito mais não. Enfim, aí lá em 2021, quando ele bateu seus 60 e poucos mil dólares, chegou a bater 70 aqui, final do ano passado, chegou a bater 45, ainda não foi aquela euforia máxima. Exato. E agora a gente tá lá embaixo ainda, ó,
22 pontos? É que a real é que o Bitcoin subiu, ele tá próximo das máximas, mas eu vejo que o varejão, que o padeiro, que o Uber, que o cara que não tô falando de que qualquer padeiro, qualquer Uber, mas tô querendo dizer que o cara que não acompanha investimento, não acompanha nada de mercado financeiro, fica sabendo de Bitcoin, é quando ele bate as máximas, não quando ele está pra bater, né, Matheus? Quando bate. E nem precisa falar, que às vezes tem alguém aqui que acompanha que é padeiro, que é Uber, que gosta de Bitcoin. Por isso que eu falei, entende. né? Por isso que eu falei, Mas né? acho que o exemplo melhor é o tio. Tem o tio. O tio do terreno, né? Quando o tio do terreno fala do BTC. Quando o tio do terreno vem falar de BTC, você sabe ele que talvez já tenha subido demais aí, que pode ter uma correção, né? Então, até puxando os últimos 5 anos, dá pra ver aqui, ó, que a gente teve uma euforia maior aí de buscas lá pro final do ano passado, que agora tá nas mínimas. É fase de bear market isso aqui. Aqui, ó, 2023. É mesmo, né? A gente tá no patamar de busca pra Bitcoin de bear market. Não veio ainda essa busca. Essa busca incessante aí da galera querendo saber. Puxei outros dados aqui on-chain pra vocês. Esse aqui ele mostra. Deixa eu ver se dá pra ver certinho. Dá pra ver, ó. As carteiras aí que estão acumulando Bitcoin, que estão comprando. Então dá pra ver, ó, aqui ó, no azulzinho é quem possui mais de um Bitcoin inteiro. Quem tá aqui no vermelhinho é quem possui poucos Bitcoin. Então, nós podemos ver aqui que, historicamente, o que acontece? Nós podemos ver aqui, ó, que quando tava bombando Bitcoin lá em cima, as carteiras com bastante Bitcoin estavam acumulando. Aí depois, quando veio a euforia toda, o que acontece? Quem começa a acumular são as pessoas que não têm Bitcoin. Eles voltaram a acumular recentemente aí nesse período de baixa. Então é algo interessante que normalmente, não tô falando que é sempre, quem tem mais dinheiro acaba tendo mais informações do mercado. Exato. Quem tem mais dinheiro busca por mais informações. E aí, por conta disso, pessoas que têm carteiras com mais Bitcoin, acima de um Bitcoin, estavam comprando nesse período de baixa, né? Esse que é o ponto. Outro dado que eu puxei aqui que é a taxa de funding. Então existe uma taxa aí, principalmente para as pessoas que querem alavancar. Então quando muita gente está querendo alavancar, essa taxa sobe. E historicamente as pessoas querem pegar alavancagem, querem pegar dinheiro emprestado para comprar Bitcoin, quando ele está nas máximas. Então a gente pode ver aqui, ó, como foi lá em março de 2024, que teve a aprovação de ETF Spot, que o Bitcoin tinha batido 70 e poucos mil dólares. Que foi pré-halving, né? Foi pré-halving. Não, aqui já foi... O halving foi, acho que foi em janeiro, foi em janeiro, não foi? Não, o halving foi em abril. Ah, não, foi em abril, verdade, Pré-halving. A gente teve aí um overheating aí na taxa de funding, muita gente querendo pegar alavancagem. E tivemos essa alavancagem toda aí lá no final do ano. Nesse momento, a taxa de funding pra galera querer pegar alavancagem tá baixa ainda. O que quer dizer que não vê aquela euforia toda que já teve no passado. Mais um dado aqui, que ele mostra os long-term holders, que são as pessoas que possuem Bitcoin por mais de 180 dias. Então, normalmente, as pessoas que holdam Bitcoin por mais tempo tomam decisões mais assertivas. E a gente pode ver que eles estavam acumulando Bitcoin. Acumularam bastante de agosto aqui a outubro. E aí depois eles pararam de acumular nesse período aqui que o Bitcoin estava nas máximas. E durante essa baixa eles voltaram a acumular. Então, outro sinal é que pessoas que acabam segurando o Bitcoin por mais tempo, que a tendência aí são pessoas que, na minha visão, fazem negócios melhores, né? Estão acumulando nesse momento ali, acumularam nesse período de baixa, né? E ainda não estão vendendo ainda, não deixaram de acumular, né? Outro indicador, que esse aqui eu vejo que é a principal pedra no sapato aí que segura a alta dos mercados de risco, que é o balanço do Banco Central americano. Então, quando a gente tem, que aí o que está acontecendo agora é o quantitative tightening, que eles vão lá, eles pegam liquidez no mercado, então eles vendem título de dívida e pegam dinheiro, né? As pessoas vão lá, dão dinheiro para pegar título de dívida, o que tira a liquidez no mercado. E foi o que está acontecendo desde o pós-pandemia. Então, quando estourou a pandemia, eles fizeram o quantitative easing, ou seja, eles pegaram o dinheiro que eles tinham, compraram título de dívida, o que injeta dinheiro na economia. Basicamente injetou dinheiro na economia, mais dinheiro em circulação. Exato, se o Banco Central ele pega o dinheiro que ele tem, ele compra títulos, o que acontece? Ele troca o dinheiro que ele tem, dá pro mercado e pega os títulos de dívida de volta, tem mais dinheiro na economia. Se ele faz o contrário, se ele pega os títulos que ele tem e troca por dinheiro, tá tirando dinheiro do mercado. Então, o que é bom pro mercado de risco é quando o dinheiro está sendo injetado na economia, que é chamado QE, né, quantitative easing, quando ele está injetando. Quando está injetando é bom pro mercado, tanto que o Bitcoin em 2020 para 2021 subiu bastante. Porém, quando ele começa a tirar dinheiro da economia, que foi o que eu falei, que ele pega os títulos que ele possui e vende pro mercado, não tira dinheiro, é o que está acontecendo desde então.
atrapalha o mercado de risco, porém a tendência é que esse ano ainda eles parem de tirar dinheiro e talvez até voltem a injetar, o que vai ser positivo aí pro mercado de risco, principalmente para altcoins, que altcoins são bem sensíveis aí à liquidez global, a ter mais dinheiro na economia. Então é outro dado aí interessante. E outro que eu gosto bastante de ver, que eu vejo que é o principal que marca em um prazo maior topos e fundos do mercado, que é o MVRV. Então nós podemos ver aqui, eu sempre mostro, que quando tem uma euforia muito grande, o MVRV está lá em cima, que é basicamente se as pessoas estão com lucro na média, né, obviamente, ou prejuízo dentro do Bitcoin. Então nós podemos ver que lá em 2017, quando bateu seus quase 20 mil dólares, MVRV chegou próximo de 9. Quando o Bitcoin bateu lá próximo dos 67 mil dólares, lá em 2021 aqui, ó, quando tava 56, ele bateu quase 6. E mesmo quando o Bitcoin tava lá em 100 mil dólares, bateu a primeira vez, tava em 3 ainda no MVRV. Exato, e o preview agora do MVRV tá em 2,56, ou seja, na média as pessoas estão aí com 2,5 vezes de lucro em relação ao preço médio que pagaram no Bitcoin. Então, os melhores momentos que existem que marcam os fundos acabam sendo quando o MVRV tá abaixo de 1, que isso aconteceu da última vez lá em final de 22, começo de 23. Agora a gente não está nesse momento, nossa, meu Deus, tá abaixo de 1, mas a gente não tá nessa euforia total do mercado, né, Matheus? Exato, então, ó, quando o Bitcoin tava aqui, ó, 17 mil dólares, tava abaixo de 1. E nós falamos ainda nessa época, hein? Teve vídeo aí no canal. Diria que eu não separei aqui, mas tem vídeo falando. Se você for ver lá um vídeo nosso no começo de 2023, que o MVRV tava abaixo de 1, que historicamente é um bom momento. Que o Bitcoin acho que tava 20 e poucos mil dólares, 19, aqui, ó, 20. Quando ele tava abaixo de 1 lá em 2018, que foi o fundo do mercado, 3 mil dólares. Então, é aquilo. Eu vejo que, e eu também vejo que a euforia não vai ser tão grande quanto foi no passado. O MVRV 5, 6, 7, que a gente pode ver que é sempre um topo menor. Então aqui foi 8. Aí aqui já foi 6. Talvez aqui já seja na hora de tá caindo fora quando o MVV passar de 4, 5. Lá pra 4 e pouco eu já vou ficar esperto. Então é por conta disso. Mesmo com o Bitcoin aí nas máximas históricas, nos seus 106 mil dólares, eu acredito que tem espaço para ele subir ainda esse ano. Porém, continuo acreditando no ciclo de mercado, que ele vai atingir o topo e vai ter uma correção também, como sempre teve. Exato, Então, comprando, eu peguei pra comprar bastante. Tanto Bitcoin quanto S&P, Bolsa Americana. Quando teve o anúncio das tarifas, fui lá. Querendo ou não, tem esse ponto. Tem que voltar desde antes, né? Que a gente comprou agora mais forte nesse momento. Mas a gente comprou também lá nos 50 mil dólares, quando tava... Sim. Quando teve aquele medo de recessão nos Estados, no Japão. Compramos também quando a gente fez o vídeo lá em MVRV, abaixo de 1, quando ele tá abaixo dos 20 mil dólares também. Comprou a 30 também, enfim, a última vez, é isso que eu tô querendo dizer. A mais recente. A mais recente. Agora não estou comprando mais porque eu comprei há um mês e pouco, mas também não estou vendendo. Então tem esse ponto, né? E outra questão que eu vejo, que muitos perguntam também em relação ao altcoin, né? Se vai ter alt-season, o que vai acontecer... Eu estou me preparando para que sim, algumas altcoins performem mais que o Bitcoin, mas não acredito que vai ser aquela bagunça toda que foi em 2021, que tudo subiu, né, Matheus? Que qualquer altcoin subia muito mais. Exato, que qualquer altcoin subia muito e acredito que não vai ter dinheiro para todas. E o que eu vejo também é que depende muito de quanta liquidez vai entrar no mercado. Sim, Se vai acabar esse QT, se vão voltar a injetar dinheiro na economia. Mas o que eu vejo aqui na dominância é que desde... 2020, aqui ó, final de 22, a dominância só subiu, quer dizer que valeu mais a pena ter Bitcoin do que outras moedas, quer dizer que do tamanho total de criptomoedas o Bitcoin vem ganhando valor. Eu acredito sim que vai ter uma queda na dominância, que vai ter altcoin subindo, mas vai ser um curto período também, sim, como foi no passado. Então ó, em março a dominância do Bitcoin saiu de 60%, em maio ela chegou em 40%, e depois ficou lateralizado um tempo aqui, depois voltou a subir. Então o tempo que tem essa queda da dominância, que tudo sobe com muita força, é um período curto. É um período também. curto, exato. E também eu vejo que não adianta ficar esperando... a pessoa fala, não, que eu só vou me posicionar quando eu ver que vai acontecer. É um período rápido também, não adianta falar que eu só vou me posicionar quando acontecer, e quando vai ver já aconteceu. Já aconteceu e já perdeu o bonde, né? O bonde já foi embora. Então tem que tomar cuidado com isso também. E pra você que quer comprar Bitcoin, investir no exterior e tudo mais, nós utilizamos a Quantifury, corretora 100% taxa zero, somente dos nossos seguidores aqui do James Investing já foi economizado em taxa mais de $1 milhão. E fazendo teu primeiro investimento lá equivalente a $50, você recebe uma recompensa em Bitcoin, que pode ser de 3 até $250. É só colocar o código Gêmeos na abertura da conta e botar lá os $50 na conta de trading que você já vai receber. Exato, a recompensa é em Bitcoin, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, que às vezes, eu recebi, por exemplo, quando eu criei a minha conta, eu recebi $5. O Matheus recebeu 20 quando criou a dele.
Aí é aquilo, se você holdar, se você segurar esses $5, quanto será que pode valer no futuro? Será que pode valer 10, 20, 50? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.